Segundo Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Percebam, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada. Serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém. A leitura desse texto nos traz grandes ensinamentos preciosos sobre a cura do chefe do exército da Síria, chamado Naamã. Pouco se sabe sobre Naamã. O que sabemos de Naamã está escrito no capítulo 5 do texto, que ele era um general, muito poderoso diante do rei, seu senhor, um homem que era um estrategista de peso, e por ele Deus dera livramento aos sírios. Um homem que tinha um poder muito grande e uma fama muito grande, e diz aqui ainda, e ele era de muito respeito. Mas quando chegava em casa, depois de um dia de trabalho, e tirava aquele sobretudo com aquelas condecorações, eu fico imaginando, né? Mostrava, desnudava o Naamã que ninguém conhecia, um leproso. E a lepra naqueles dias era uma enfermidade que não tinha cura. Não se havia cura para aquilo. E aliás, o povo israelita considerava a lepra como uma punição, porque quem tinha lepra naquela ocasião era alguém que estava em pecado diante de Deus. Naamã era um leproso. Mas aí o texto nos fala, irmãos, e eu gosto muito de ler sobre isso, que diz assim: e tinha uma menina, que Naamã havia levado cativa numa dessas incursões do exército.
levou presa uma menina. Eu fico imaginando uma adolescente. A Bíblia fala uma menina, fala de uma criança que foi levada cativa, tirada dos seus pais, levada para a casa do general para ajudar a sua esposa nos serviços domésticos. Ela foi levada para trabalhar na casa do general. E aquela menina sabia das dificuldades de Naamã. Ela sabia o que se passava dentro daquela casa. Ela conhecia as dores daquela família. Ela conhecia a angústia do coração daquela esposa de Naamã. Aí ela um dia falou para sua mulher, a esposa de Naamã, disse assim: quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante de um profeta que tem em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Queridos, me veio ao coração realmente sobre o papel que nós precisamos desempenhar na transmissão da palavra. Deus usou uma menina. Quando a gente fala em trabalho missionário, pensamos em tantas conquistas do mundo, mas às vezes do nosso lado nós temos alguém, ou nós podemos também ser este condutor. Nós também podemos ser essa pessoa que Deus vai usar para abençoar pessoas. Uma menina levada cativa, presa. Aí ela diz: quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que tem em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela sabia, ela conhecia o profeta Eliseu e a sua fama. É por isso que eu falo, é tão bom a gente andar com pessoas que amam a Deus. É tão bom você conviver com pessoas que temem a Deus, que oram, que são íntimas de Deus. É maravilhoso isso. Irmãos, na nossa caminhada com Deus, se há uma coisa que precisa ficar muito bem resolvida, muito clara, primeiro é que o nosso Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Segundo, que Ele pode todas as coisas. Amém? Que se eu tiver qualquer tipo de enfermidade, Ele também pode me curar. Amém? Isso. Eu às vezes fico vendo que pessoas até dentro da igreja têm determinadas dúvidas no coração com relação a isso. Pois é nessa hora que a gente tem que mostrar que viemos. Fazermos como aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. Quando o rei disse: ou vocês se dobram diante da estátua que eu fiz em minha homenagem, ou vocês serão lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Qual foi a resposta daqueles 3 hebreus? Olha, rei, fique já sabendo de antemão que nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Que se o nosso Deus quiser, pode nos livrar da fornalha. Se não quiser, nós morremos. Não se está muito bem resolvido isso, irmãos? Não está bem resolvido isso? Eu contei aqui a forma como a minha sogra foi curada de um câncer. Eu já contei, vou contar de novo, porque eu sei que tem muita gente que não ouviu, eu vou dizer. Magra, lá no Rio, magrinha. Aí os parentes disseram: leva a sua mãe para lá em Petrópolis, vê se consegue resolver o caso dela. A mulher está morrendo. Magrinha. Trouxemos aqui para Petrópolis, ela fez um exame aqui no SOC. Foi numa consulta, o médico experiente, esqueci a especialização do médico, eu vou lembrar já. Então o médico fez a endoscopia nela com muita dificuldade, né? Quando foi 2 dias depois, nós vamos pegar o resultado, e ele me chamou num canto, o médico me chamou num canto. Ela vai se internar lá para fazer uma operação urgente, mas não é para curar ela não, porque o caso dela não tem cura.
Ela está com câncer que já tomou todo o estômago dela, está subindo pelo esôfago. Para eu passar com a sonda para fazer a endoscopia, foi um sacrifício. Ela está com uma linite plástica, é o nome do câncer. Então essa cirurgia é só para ela não morrer de fome. Ela vai botar uma sonda para se alimentar, porque a comida não chega pela boca. Aí eu, no corredor do hospital ali, eu falei com o médico: então o senhor quer dizer que o caso dela é só Deus? Aí ele falou para mim, esse médico disse para mim: eu não acredito em Deus. Eu disse: mas o nosso Deus pode curar. Ele disse: eu não acredito. Eu saí dali, levei ela para internar. Chegou no Alcide Carneiro, 3 dias de internada, fui vê-la, fui visitar ela. Acabou um culto lá na igreja e eu fui visitá-la. Cheguei lá, na hora que eu estou entrando para fazer a visita, e a Raquel do lado, né? Porque a Raquel estava como companhia. O maqueiro chegou: bora, dona Ivone, a senhora vai operar agora. Levou ela para ser operada. Na hora que eu cheguei, o médico chamou a Raquel e disse assim: olha, sua mãe vai ser operada, vai para o quarto 415. Você vai para lá para o quarto, fica esperando que depois da cirurgia ela vai para lá. 1h da manhã ela chegou lá, dopada, né? Anestesiada. Aí o médico que operou chamou a Raquel num canto e disse assim: você sabe que a sua mãe tem? Sei, minha mãe está com a linite plástica. Aí o médico disse: olha, minha filha, eu abri a sua mãe e o estômago da sua mãe está igual ao estômago de uma criança. Ainda bem que eu fiz um talho pequeno. Aliás, eu não sei nem o que essa mulher está fazendo aqui nesse hospital. Aliás, eu não sei nem o que essa mulher está fazendo aqui nesse hospital. Ah, só para isso. Vim falar com o senhor, doutor. Ah, pois não. O senhor lembra que eu falei isso? Lembro? Então, doutor, e contei a história. Jesus curou. Não dá um braço a torcer, né? Não está lá gordinho, já tem uns 10 anos isso, e está lá vivendo, lá no Zap, está no YouTube, no Facebook, está em tudo. Mas Jesus é quem faz isso. Mas se Ele quiser levar, vai levar. Mas se quiser curar, vai curar. Independentemente de qual seja a solução que Ele vai dar, louvado seja o nome do Senhor. O que eu não posso é deixar que a dúvida entre na minha mente, no meu coração. Da mãe, irmãos, nos serve de exemplo de alguém que creu. Com todas as suas dificuldades, ele creu, porque senão ele não teria mergulhado no Jordão. Parece que quem está de fora tem uma capacidade melhor e maior de absorver determinadas coisas que os cascudos não têm mais. A pessoa que não tem muito conhecimento, ele parece que é mais simples. E os cascudos vão ficando para trás. O profeta Eliseu disse assim: não há Deus em Israel? Mande ele para mim. Aí Naamã vai com toda aquela comitiva, né? Homens, cavalos, soldados, devia ter soldado também para proteger. E uma caravana com presentes parou na porta de Eliseu. Eliseu nem lá foi, mandou um recado: vai lá e mergulhe 7 vezes no Jordão e ficarás curado. E é interessante, quando eu estou falando tudo isso daqui, Eliseu morreu doente. Quando a Bíblia fala: médico, cura-te a ti mesmo. Eu não falei dos propósitos de Deus? Se ele teve a capacidade de dar o caminho das pedras para que Naamã fosse curado, e ele agora morre enfermo. A Bíblia fala: e Eliseu estava enfermo com a enfermidade que o matou. Morreu doente, enfermo, mas ele entendia os propósitos de Deus. Ele compreendia os propósitos do Senhor.
vai, lava-te 7 vezes, mergulha 7 vezes no Jordão e ficarás curado. Aí ele, diante dessa palavra, recuou e disse assim: no Jordão? É porque nem sempre, irmãos, Deus vai fazer como você imagina. Nem sempre Deus tem que fazer da forma como você planejou. Tem que ser do jeito que você planejou, do que você idealizou. É do jeito de Deus. Eu não acredito que o Rio Jordão fosse um rio poluído, ainda mais naquela época. Mas haviam rios melhores na própria Síria. Ele dizia assim: não são rios melhores na minha terra, Abana e Farfar? Não são? Porque ele imaginava que o milagre de Deus estava condicionado ao ambiente. Os rios da minha terra são mais límpidos, as águas são mais cristalinas, as águas são melhores, as águas da Síria são melhores, mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que Naamã quer, é do jeito que Deus quer fazer, porque Deus confunde as coisas que são com as que não são. Deus confunde os sábios com a simplicidade. E o engraçado, irmãos, que quando ele ouve a proposta de Eliseu, ele logo diz assim: vou voltar para a minha terra, não perdi tempo aqui, vou embora. Aí os soldados, né? Por isso que é bom você se cercar de pessoas com bons conselhos. Os soldados lhe disseram: meu senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, certamente não farias. Esse é outro ponto importante para a gente considerar, sabe por quê? Porque muitas vezes nós associamos a bênção ao tamanho do sacrifício. Às vezes nós achamos que vamos receber mais, quanto mais sacrificante for, o mais difícil for. E Deus habita na simplicidade. Se Ele te pedisse alguma coisa difícil, olha, você vai ter que subir 600 degraus de joelhos. Estou dentro. Olha, vai ter que sangrar tudo até chegar lá em cima. Eu vou. Mas a bênção de Deus está ao alcance das nossas mãos. Basta crer. Basta confiar. E diante daquela proposta, irmãos, ele resolve atender o pedido do profeta. Ele se dirige até o Jordão. Eu fico imaginando, né? 1, 2, 3 mergulhos, 4, 5, 6. E no último, no 7º mergulho, né? Quando ele mergulha e que ele volta, já volta curado. Glória a Deus. É isso que o irmão falou. Eu acho que foi isso que saiu da boca de Naamã. Glória a Deus! Entrou leproso, saiu purificado. A sua carne torna-se como a carne de uma criança recém-nascida. Eu fico imaginando a alegria de alguém que já não tinha mais alegria, já não tinha mais esperança, já não tinha mais perspectiva de futuro, mas ele olha e disse assim: glória a Deus. E ainda que alguém possa dizer que essa é uma historinha, o próprio Jesus, ele chancela a história de Naamã, diz assim: Naamã foi curado. Quando eu olho a história de Naamã, irmãos, eu olho para a minha vida também, porque muitas vezes, como Naamã, eu preciso perseverar naquilo que eu creio que Deus vai fazer, porque a lepra muitas vezes não é uma doença física para nós. Às vezes o nosso problema é uma enfermidade espiritual, às vezes o nosso problema é de outra natureza. Somos muitas vezes como Naamã, o leproso. Quantas pessoas estão com a alma ferida, precisando ter uma experiência com Deus? Quantas pessoas estão
desanimadas na fé, estão enfermos no espírito. Quantas pessoas precisam experimentar o milagre de Deus? Quantas pessoas que conhecem a Deus, que o ouviu, que ouviu a sua voz, que teve um encontro com Deus, mas precisa entender. Precisa perseverar. Naamã obedeceu. Olha como a obediência é maravilhosa. Ele obedeceu e foi e mergulhou 7 vezes no Jordão. 7ª vez a Bíblia fala, e sua carne tornou como a carne de um recém-nascido. Aleluias! Aí o ânimo de Naamã é recobrado. O ânimo de Naamã é recobrado e ele se alegra. Aí ele volta lá na casa de Eliseu e diz: olha, eu trouxe esses presentes aqui. Na Bíblia fala, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Não quero nada. Não, mas escolha aí, eu trouxe roupas, ouro, prata para você. Não quero. O que é teu seja para você. Seja para você. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. E esse é o ponto que me parece, de todos esses que eu falei, o mais importante, sabe o que é? É a conversão de Naamã. Naamã é alguém que recebe a bênção de Deus e volta para agradecer. Naamã, ele quando vê que é curado por Deus, ele muda, ou Deus é que opera no seu coração uma transformação, porque ele logo diz para o profeta Eliseu: se não queres o meu presente, dai-me o que 2 mulas possa carregar de terra, porque chegando na minha terra, na Síria, eu vou levantar um altar ao Senhor, e nunca mais eu vou me dobrar diante de Rimon. Se a cura não nos levar à conversão, irmãos, de nada valeu. Se o presente que Deus te deu não te levar a uma conversão e uma vida de serviço, de nada valeu. Naamã, ele, quando vê que ele é curado, ele tem uma experiência com Deus, porque tem muita gente que recebe algo do Senhor, mas não consegue entender, nem compreender, que melhor do que aquilo, é o próprio Deus que realizou o milagre. Se eu quero esse Deus para mim, eu quero me relacionar com Ele, vou fazer um altar ao Senhor e vou servi-lo. Se é uma coisa que realmente deve nos fascinar, irmãos, é a experiência da conversão. Isso é melhor do que qualquer milagre, do que qualquer cura, de qualquer outro benefício que Deus possa nos fazer. Esse é o tema do qual eu nunca vou deixar de exaltar, é a conversão. Porque Naamã, ele volta para a sua terra, mas ele volta um outro Naamã. Ele não volta como ele saiu, ele volta diferente, ele volta para abençoar, ele volta, quem sabe, para pregar para o rei, ele volta para dar testemunho para pessoas, ele volta para engrandecer o nome do Senhor, porque nisso tudo, o nome do Senhor é que é enaltecido e glorificado. Que quando nós comunicamos aquilo que Deus fez por nós, os efeitos vão vir muito tempo depois, mas virão. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ele se converte. Irmãos, eu confesso, quando eu li esse texto, eu já o li inúmeras vezes, o meu coração se alegra, diz assim: olha a capacidade que o nosso Deus tem de alcançar pessoas. Olha a capacidade que o nosso Deus tem de realizar milagres, presbítero Marcelo. Isso tudo, irmãos, começou com uma fagulha, uma menina, uma adolescente, uma menina, não era uma
mulher formada, era uma menina. Uma menina que nas mãos de Deus foi um grande instrumento. Uma menina. Quando a gente fala do trabalho do Senhor, de missões, uma menina da terra de Israel foi quem tocou fogo nisso tudo. Uma menina cheia de Deus, boca de Deus naquela casa, abençoou uma família, e Naamã é curado e se torna um servo de Deus. Quando a gente conhece a verdade, irmãos, não existe mais lugar para mentira. Quando nós conhecemos a Deus, não existe mais lugar para idolatria. Quando nós conhecemos e tivemos um encontro com Jesus, não há mais espaço na nossa vida para aquelas coisas velhas e antigas, aquele sincretismo religioso, aquela idolatria, aquele paganismo. Acabou. Foram tirados dos nossos olhos uma venda e nós passamos a enxergar. Agora fica uma pergunta: como eu posso aplicar na minha vida a história de Naamã? Como é que você pode aplicar na sua vida a história de Naamã? Eu não sei qual é a sua necessidade. É o mesmo Deus que agiu lá atrás, irmãos. É o mesmo Deus que age agora. Mesmo Deus que fez aquelas coisas tão extraordinárias, que lá na vida de Naamã, na vida da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que está presente hoje aqui. Ninguém tenha dúvidas disso. Ele está presente hoje aqui. Agora, Ele é Deus, está presente aqui. Quando a gente fala assim, Deus está neste lugar, Deus está aqui, Deus é maravilhoso, a gente ouve isso como se isso não fosse verdade. E Ele está aqui. Ele está aqui para ouvir o teu louvor, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração, para te dar respostas. Se a experiência de Naamã não tocar no teu coração a tal ponto de que também o milagre se realize na tua vida, meu irmão. Eu não sei o que você passa, o que eu tenho passado eu sei, mas o que você passa eu não sei. O que eu sei é que Deus, Ele é um Deus real, um Deus presente que pode realizar coisas maravilhosas. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. Será que nós podemos orar? Vamos orar, mas nessa oração eu gostaria que você abrisse o teu coração para Deus, e seja lá qual for a sua necessidade, a sua causa, coloque diante de Deus sem reservas. Mas acredite, creia, confia no Senhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso para realizar coisas extraordinárias. Aleluias. Oh Senhor amado, recalabassuri canterébias, rima labalabashiri. O teu nome seja glorificado nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela experiência de Naamã. Muito obrigado pela experiência de Naamã. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Senhor, eu quero te rogar nesta hora que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, porque muitas pessoas que se encontram hoje aqui, Senhor, talvez estejam enfrentando tantas dificuldades, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de ordem física, de saúde, problema de relacionamento. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas. Oh Senhor, assim como Tu operaste na vida de Naamã, o sírio, assim como o Senhor realizou um grande milagre na vida daquele general, realiza na nossa vida hoje também, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje com a Tua bênção, Pai, gravada no nosso coração. Aleluias, glória a Deus. Cante comigo. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. É o Senhor Jesus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva
viva desde ao Senhor, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Obrigado. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com a Igreja de Deus sobre a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus os abençoe.